pessoal, tudo bem? Hoje estamos indo para mais uma live com o querido Dr. Ricardo Andrade. Ele vai responder todas as dúvidas de vocês sobre cirurgia plástica. Hoje, em específico, nós vamos falar sobre complicações e riscos em cirurgia plástica, que é muito importante. Esperando o Dr. Ricardo aceitar para dar início à nossa live. Oi, Dr. Ricardo, tudo bem? Oi, Mari, tudo bem? Como vai você? Vou bem, graças a Deus. Mudou o corte de cabelo? Mudou o penteado? Mudei o penteado, antes eu só tava usando preso com coquinho, sabe? Ou aquele meio preso. E daí eu pensei, vou voltar pra ver, né? E daí tô gostando do cabelo agora, assim. Tô me sentindo assim, uma bilionária, sem os bilhões na conta, Logo, logo os bilhões vêm. né? Vai É só jogar na loteria. Sim. Então, doutor, hoje nós vamos falar sobre complicações e riscos em cirurgia plástica, que é muito importante, né? Manter as pacientes bem informadas e assim oferecer mais segurança para elas, né? Muito bem, vamos lá. Quais são as dúvidas? O que as meninas querem saber? Então, a primeira pergunta, o que é seroma? Seroma é o seguinte, seroma é um líquido que se forma no que a gente chama terceiro espaço. Quando você descola, por exemplo, o abdômen, ou quando você coloca uma prótese, ou quando você faz uma cirurgia de face, você solta a pele dos tecidos profundos. Então, entre esses dois espaços, formam o que nós chamamos um terceiro espaço, um espaço que não existia anteriormente e que, se ele não for devidamente drenado, e se ele não for devidamente comprimido, ele coleta líquido. Então, esse líquido pode coletar-se porque esse espaço foi solto do tecido profundo, ou ele pode coletar porque nós temos uma inflamação ou uma infecção secundária. Por exemplo, em prótese, seromas precoces, eles são sinais indicatórios de que nós podemos ter uma inflamação e uma infecção concomitante. Numa prótese, um seroma tardio, esse já é um sinônimo de complicação da interação do corpo com a prótese, e aí nós podemos até pesquisar as outras complicações, como o linfoma de células anaplásicas ou as contraturas e as formações de seromas tardios. Eu vi uma pergunta aqui na live, eu vou responder ela, porque tem muitas perguntas aqui e pode ser que eu não consiga fazer essa pergunta ao final. A Adriana perguntou se é possível fazer uma abdominoplastia estando acima do peso. E eu recebi também uma pergunta hoje, se é possível fazer abdominoplastia só para melhorar a dor nas costas. Então, a primeira pergunta sobre a abdominoplastia e excesso de peso é assim: se você tem um avental extremamente grande, esse avental está te trazendo transtornos, assadura na região da virilha, está trazendo o que a gente chama de intertrigo, que são algumas inflamações de pele, então pode ser que a indicação sua seja uma indicação mais terapêutica do que uma indicação estética. Então você pode até fazer essa abdominoplastia para retirar aquele avental, principalmente quando o avental é muito grande. Então, quando o avental é muito grande, pode ser que ele seja interessante ser removido, mesmo que a gente esteja acima do peso, porque ele traz problemas secundários. Agora, quando a gente está acima do peso e a gente tem um pequeno avental apenas, nós vamos ter uma melhora, mas nós não vamos ter um resultado que é muito definitivo. Nós temos países, por exemplo, que é comum as pessoas estarem muito acima do peso, como, por exemplo, no Oriente Médio, na África, e nesses lugares nós conseguimos observar nos cirurgiões de lá desenho e contorno corporal, mesmo um pouco acima do peso. Então, não é uma limitação não se fazer, né? Mas nós temos que entender a limitação do resultado. A abdominoplastia para dor nas costas é uma situação muito rara, não é muito comum. A gente tem muitos casos de dor nas costas e uma postura viciosa quando nós temos uma gigantomastia, uma mama extremamente grande. Com o abdômen só,
a não ser que você tenha uma protusão abdominal e uma hiperlordose, ou seja, a coluna seja jogada para frente e o abdômen vai junto. Mas o mais comum é nas gigantomastias. Uhum. Obrigada, doutor. A abdominoplastia realmente é uma cirurgia que as meninas procuram muito, né? Aqui apareceu uma outra pergunta. É falar da abdominoplastia? É um trava-língua para mim, né? Falar essa palavra. Que surgem mais perguntas, ó. Tenho 54 anos, quero fazer abdômen. Sou magra, mas tenho aquela pochete que não sai na malhação. Corro risco de vida por causa da idade? Então, 54 anos, se você não fuma, não tem diabetes, não tem problemas circulatórios, você é uma paciente de asa 1. Então, os seus riscos operatórios são riscos baixos. Essa é uma cirurgia hoje extremamente rápida, uma cirurgia que a gente faz em ambiente hospitalar, a anestesia ela é venosa, então facilita muito a recuperação e a gente consegue observar que nós temos uma recuperação rápida e nós temos uns riscos muito menores hoje com as técnicas mais avançadas de anestesia e com as técnicas cirúrgicas mais requintadas. Uhum. Obrigada, doutor. Quando o seroma é perigoso? O seroma é perigoso quando ele é recidivante ou quando ele é de grande volume. Então, serômeos de grande volume, eles precisam ser drenados, o líquido precisa ser examinado, né? E muitas vezes, principalmente abdômen, quando o seroma é recidivante, ou seja, ele continua, ele persiste, mesmo que você funcione, mesmo que você drene, muitas vezes nós precisamos retirar, porque ao redor dele o organismo forma um envoltório, e esse envoltório precisa ser removido e esse espaço precisa ser fechado. Até existem técnicas para prevenir o seroma. Por exemplo, o pessoal de Curitiba desenvolveu uma técnica muito interessante que prende a pele do rosto nos tecidos profundos nos primeiros dias e evita o seroma e evita o hematoma. No abdômen, nós temos uma técnica muito interessante, foi desenvolvida por um cirurgião campineiro muito habilidoso, chamado Dr. Barodi, e isso faz com que a gente feche o abdômen em direção à musculatura. Então, não se forma o terceiro espaço. Lembra? O terceiro espaço é aquele espaço que a gente tem entre a pele que nós descolamos e os tecidos profundos. Então, não se forma o terceiro espaço. Então, impede que o organismo forme ali uma coleção, um líquido que se perpetua e que atrapalha muito o resultado, além de dar muito desconforto. Muito obrigada, doutor. O que fazer para eliminar o seroma? Bem, a gente faz duas coisas. No seroma, quando ele é detectado precocemente, hoje quase todo cirurgião plástico tem a seu dispor no consultório um ultrassom, a gente já faz o diagnóstico, a gente já funciona e a gente lava essa loja. Então a gente lava essa loja porque o líquido que está ali tem uma densidade diferente da densidade do sangue, diferente da densidade dos tecidos. Então a gente lava essa loja e o que, que a gente tem? A gente tem uma perspectiva de que ela grude. E isso é possível usando alguns medicamentos e algumas substâncias que hoje estão disponíveis no mercado. Então, nós podemos remover esse seroma e fazer com que aquela envoltório que eu falei que se forma ao redor dele colapse e feche. Quanto tempo pode sair secreção de uma cirurgia? Bom, é normal sair um pouquinho de líquido nos primeiros 2, 3 dias, principalmente na cicatriz quando não se usa a cola cirúrgica ou quando não se usa o curativo hemostático, né? E se ele começa a aparecer após o terceiro, quarto dia, precisa fazer-se uma cultura desse líquido e observar o que está causando essa inflamação, porque aí já nós temos uma inflamação. Pode ser, por exemplo, um granuloma piogênico, que é uma reação inflamatória à cicatriz, que impede a formação de uma cicatriz normal, forma uma cicatriz viciosa e fica o tempo todo secretando. Então, fica aparecendo úlceras e ela não fecha a cicatriz. Uhum. O que é um seroma encapsulado?
O seroma encapsulado é aquele que eu falei, né? Então, nós temos um espaço entre a pele e o tecido profundo. E o seroma encapsulado quer dizer que ele formou ao redor dele como se fosse uma bexiguinha. Formou-se uma parede e ele fica segmentado. Então, nesse caso, a gente vai usar ultrassom, vai drenar o seroma e vai usar líquidos que estão disponíveis no mercado que fazem com que a solução fique cáustica. Então, faz com que essa bexiguinha ela esvazie-se e ela grude sobre ela mesma. Uhum. Como fazer o seroma secar rápido? Então, a maior forma de prevenir o seroma é usar um dreno e usar ou a cicatriz hemostática ou usar os pontos de Barode. Quando a gente tem um seroma e a gente já não tem um dreno, nós podemos repassar o dreno, ou seja, drenar novamente essa região ou puncionar de sequência, ou seja, com o uso de ultrassom a gente funciona e vai removendo aquele líquido e ele tende a diminuir com o tempo se você usa pressão e drenagem sequencial. Perguntar o que fazer quando o está vazando? O dreno está vazando? Bem, Como o seroma... Eu não sei se é um dreno, mas a pergunta seria, seroma vazando, o que fazer? então, o seroma está vazando, aí a coisa mais simples da gente fazer é abrir esse espaço, lavar esse espaço, debridar todo o espaço, fechar esse espaço que nós temos aí e usar um dreno. Com isso, nós conseguimos resolver bem a situação. O que piora o seroma? Piora o seroma, quando a gente está desproteinêmico. O que é isso? Quando a gente faz uma cirurgia e antes da cirurgia a gente tem um nível de proteínas no organismo muito baixo, isso piora. O que piora também? Os descolamentos muito grandes, a falta de fechamento dessa loja e o não uso do dreno quando a gente não faz aqueles pontos hemostáticos ou os pontos de contenção do terceiro espaço. Uhum. Obrigada, doutor. Perguntar bem, como evitar o seroma? Bem, no rosto a gente previne o seroma usando drenos e usando as suturas hemostáticas. Na mama a gente previne o seroma usando os drenos, né, e o sutiã cirúrgico, e no abdômen usando o dreno, e quando a gente não usa o dreno, a gente usa aqueles pontos desenvolvidos pelo Dr. Barodi. Agora, o seroma tardio é uma coisa que pode acontecer, então você está bem, já passaram-se anos da sua cirurgia, e ele pode acontecer, principalmente na região onde você colocou uma prótese, então na prótese mamária. Então ele pode acontecer por um envelhecimento da prótese, ou seja, essa prótese está se dissolvendo com o tempo, então nós precisamos trocar a prótese e avaliar o que está causando esse seroma. Pode ser só uma reação inflamatória à prótese que envelheceu, ou pode ser um linfoma de células anaplásicas. Então, nós vamos analisar isso com os exames que nós vamos fazer. Uhum. Obrigada, doutor. O que é fibrose? Bom, fibrose é todo o tecido que se forma depois de uma cicatrização. Então, a cicatrização, essa é uma coisa bem interessante da gente discutir. Quando a gente opera o neném dentro da barriga da mãe, a gente não vê cicatrizes depois que ele nasce, porque há ali uma formação de tecido natural naquela região da cicatriz, o que não acontece em nós depois que nós nascemos. Nós vamos sempre ter uma formação de um tecido fibrótico. Então, a cicatrização ela é um tecido que se faz para juntar duas superfícies que perderam contato. E o organismo usa isso com colágeno, com fibroblastos, e isso forma um tecido que chama-se fibrina e que pode formar uma fibrose. Agora, existem outros tipos de fibrose. As fibroses que nós queremos causar, como por exemplo, uma lipo
tridimensional, ou numa lipo que a gente chama de definição, né? E a fibrose que se forma por uma evolução do próprio tecido, fazendo com que esse tecido evolua de forma que não tenha uma cicatrização homogênea. Então, isso forma uma fibrose. Então, a gente às vezes vê muitas vezes na lateral, nas cicatrizes de abdômen, às vezes formam essas fibroses. Na região do umbigo, por exemplo, é muito comum formar essas fibroses. E quando a gente tem trauma sobre algumas cicatrizes, então aí nós temos a formação de fibrose. Uhum. Perguntaram também sobre essa aqui, fibrose, ela funciona? A compressa para fibrose? Então, na realidade, a gente sempre gosta de usar compressão. Então, na cicatriz, a gente gosta da compressão, seja usando as placas de silicone, seja usando as malhas elásticas. Elas são muito interessantes porque elas ajudam a colocar essas cicatrizes numa posição mais estática, mais firme, e isso faz com que haja uma modulação do tecido fibroblástico. Uhum. Obrigada, doutor. Também perguntaram se a fibrose está sozinha. Pode, mas é melhor a gente ajudar um pouquinho. Ela pode sumir naturalmente, mas é melhor a gente usar algumas coisas, como por exemplo, cremes hidratantes, a drenagem linfática, o ultrassom é muito interessante e muitas vezes a gente usa a pressão negativa. Então nós temos a pressão negativa, nós temos o ultrassom, nós temos as placas de silicone e a drenagem linfática manual ajudam muito bem nos tecidos fibróticos. Perguntaram sobre fibrose tardia. A fibrose tardia, o que vai acontecer? Ali naquela região, pode ter acontecido, por exemplo, por uma cinta, por uma malha que tenha já sido mal colocada ou mal orientada. Isso faz com que a gente tenha uma trave que se forma naquele lugar. Então, isso faz uma fibrose tardia, e a fibrose tardia nós vamos ter que intervir e nós vamos ter que modular essa fibrose, ou seja, modular essa cicatrização patológica. E como que faz para modular essa cicatrização Nós patológica? temos duas alternativas. Nós podemos fazer uma subincision e nós podemos fazer uma transferência de gordura. A transferência de gordura funciona extremamente bem para essas áreas de fibrose. Mas eu gosto muito também de fazer a subincision. E o que seria a subincision? A subincision nada mais é do que uma cânula que tem na ponta dela um Vzinho, e esse V corta as áreas de fibrose e solta essa fibrose dos tecidos profundos. E aí, se ao mesmo tempo nós transferirmos gordura para esse espaço que se formou, nós vamos ter uma modulação muito melhor. Perguntaram também quais são os tipos de fibrose? Os tipos de... De fibrose. Bem, a gente tem uma fibrose inicial, que ela é esperada e ela é necessária para a cicatrização. E nós temos as fibroses que nós modulamos, seja com o uso dos estimuladores de formação de fibrose, como por exemplo o gás argônio ou o gás hélio, ou através de cânulas de lipoaspiração. Então nós modulamos aonde nós queremos os relevos para nós termos aonde nós queremos depressão e marcações e aonde a gente quer relevos mais altos. Então, com isso, nós temos um efeito muito interessante de nós modularmos essa fibrose para termos desenho. Isso a gente vê bastante, é uma coisa que a gente gosta bastante. A gente tem o Dr. Royals, que desenvolveu uma técnica muito interessante de modular as áreas de fibrose para regiões específicas do corpo para dar mais desenho e para dar mais contorno. Então, isso é possível ser feito tecnicamente, usando cânulas, usando o vibro lipoaspirador e usando as técnicas de retração, que seja o gás hélio ou o gás argônio. Uhum. Obrigada, doutor. E você acha que qual gás é mais potente?
O de hélio ou do argônio? Então, o que a gente observa é que o argônio ele tem mais efeito, ele é 30 a 40% mais efetivo do que o gás hélio. O gás hélio é muito interessante para as pessoas mais jovens e que têm uma cicatrização mais ativa. O argônio ele faz um efeito muito mais efetivo, ele é 30 a 40% mais forte, mas ele tem que ter mais cuidado, mais habilidade, tem que ter mais destreza do cirurgião em trabalhar com ele, porque ele pode fazer o que nós chamamos da fibrose secundária e pode fazer marcas que não sejam tão estéticas no corpo da paciente. Essas marcas seriam as queimaduras? As queimaduras acontecem quando você passa ou o argônio ou o hélio, ou o argônio ou o gás hélio muito próximo à pele. Então, se você passa ele muito próximo à pele, ele queima não só as traves, a parte do retículo endotelial, mas queima a própria pele. Aí nós temos as queimaduras. Obrigada, doutor. Perguntaram também quanto tempo depois da lipo a pele cobre? Então, a pele vai se modular depois da lipo e nós vamos usar cintas entre 60 a 90 dias. Nós vamos iniciar as drenagens entre 20 a 30 dias e nós vamos usar malhas elásticas para que a gente consiga modular essa adesão da pele à nova posição. Para isso é muito importante que a lipo seja feita de forma bem direcionada, com uma marcação bem precisa e que a gente produza túneis aonde nós removamos essa gordura sem deixar ondulações e sem deixar marcas secundárias que vão fazer fibrose e que vão fazer marcações que não são estéticas. Qual tipo de lipo é mais segura? Bem, todas as lipos têm riscos e todas as lipos têm complicações, né? A lipo que a gente faz hoje, que é uma lipo que é mais superficial, com a busca dos desenhos 3D, é uma lipo que a gente pode fazer ela sob supervisão do ultrassom e ela é uma lipo mais tranquila. Mas ela tem riscos, todas as cirurgias têm riscos. A lipo, ela provoca muito trauma no organismo, porque a gente mexe em todo o tecido gorduroso, principalmente as lipos de grande volume ou quando são várias áreas associadas. Para isso, a gente precisa de uma técnica muito elaborada, de um cirurgião e de uma equipe muito bem instrumentados, de uma boa anestesia e de excelentes cuidados intra e depois da cirurgia. Ou seja, a gente precisa de cuidados para manter o aquecimento da pessoa, cuidados para manter o movimento das pernas enquanto ela está deitada, sendo feita essa lipoaspiração, usar meias de compressão e uma anestesia com um controle absoluto entre o que a gente ganha de líquido e o que a gente perde retirando na lipoaspiração. Obrigada, doutor. Excelentes respostas, como sempre. Demora para cicatrizar uma lipo? Olha, a lipo, na realidade, nós vamos ver resultados entre 60 a 90 dias e os resultados mais definitivos em 180 dias. É muito interessante que depois da lipo você entre num tratamento nutricional, você faça uma dieta que a gente chama uma dieta anti-inflamatória, se possível que a gente perca peso para que a gente tenha um resultado ainda mais grandioso e mais duradouro. Muito obrigada. Como tirar o hematoma da lipoaspiração? Bem, o hematoma é uma mancha roxa, é uma coleção de sangue que se fez na região onde foi feita a lipoaspiração. O hematoma a gente pode tratar. Se for um hematoma pequeno, não expansivo, ou seja, se ele não estiver aumentando, nós vamos tratar com compressão, nós podemos usar urotaping, nós podemos usar a drenagem linfática, nós podemos usar o ultrassom. Se ele for expansivo, nós vamos precisar tratar ele
com a drenagem e muitas vezes a gente pode ter que usar, inclusive, uma intervenção para fazer uma exploração desse hematoma. 99% dos hematomas pós-lipos, eles se resolvem bem com taping, compressão, drenagem e um acompanhamento seguro. Muito obrigada, doutor. Perguntaram também aqui, eu tô sem óculos, eu tenho que chegar bem perto para enxergar, senão eu não enxergo. Como tirar marcas de cânula? Como tirar? Como tirar marcas de cânula? As máculas de cânula é o seguinte: quando a cânula é passada muito superficial à pele, fora daquelas áreas que nós marcamos para fazer uma lipo tridimensional, ela pode fazer ali um vergão. Esse vergão faz uma depressão nessa região. Então nós vamos retirar essa marca como? Nós vamos tirar isso com subincision mais a enxertia de gordura. Então a subincision mais a enxertia de gordura consegue tirar a marca da cânula. E o que seria essa incision? A subincision nada mais é do que uma cânula de lipoaspiração que ela é cortante na ponta. Então nós empurramos ela na direção daquela trave de fibrose e soltamos aquela trave de fibrose. Muito obrigada, doutor. Fiz lipo e fiquei com manchas. Então, essas manchas podem acontecer quando? Então, na lipo, nós podemos ter manchas pelo trauma, pela equimose. Equimose é diferente de hematoma. Hematoma é um sangue pisado. Equimose é a mancha roxa na pele. A mancha roxa na pele, se você toma sol, se você não usa protetor solar e se você fica exposta ao sol no pós-operatório, ela faz uma impregnação. Então, aquela hemosiderina, os pigmentos do sangue, eles acabam sendo fixados e aí nós vamos ter que fazer tratamentos com laser e tratamentos mais intensivos com cremes dermatológicos para conseguir melhorar essas manchas. Então, manchas são comuns pós a lipoaspiração, porque a lipoaspiração representa um trauma. Então, esse trauma, por isso nós precisamos prevenir, evitar tomar sol, usar malha elástica, usar protetor solar, fazer a drenagem linfática, usar, como você mostrou nas suas lives, aqueles protetores e aqueles corpetes da Rigel, que são modeladores extremamente importantes, mas o mais importante é evitar sol e tomar cuidado nos primeiros 30 dias. Obrigada, doutor. Quanto tempo usar placas depois da lipo? Bem, então a malha nós vamos usar obrigatoriamente nos primeiros 60 dias. Se a gente fez uma remodelação costal, se a gente fez uma lipo tridimensional, se a gente fez uma lipo 4D, se a gente fez um desenho corporal, nós vamos usar por 90 a 120 dias. Pediram para comentar sobre trombose pós-lipoaspiração. Bem, a trombose, ela acontece após qualquer cirurgia. Ela pode acontecer numa cirurgia que dure 20 minutos, pode acontecer numa cirurgia que dure mais tempo. Quanto mais demorada for a cirurgia, quanto menor controle se tiver sobre a temperatura de quem está sendo operada, e quanto menor controle nós tivermos sobre a circulação das pernas e os braços durante o procedimento, maior o risco de trombose. Além do que, existem algumas doenças que são doenças próprias de cada pessoa, que podem ser investigadas antes da cirurgia, que predispõem à formação de trombose. Então, a trombose pode dar nas pernas, pode dar na mulher na pelvis, que é um lugar comum de ter trombose pós-cirurgias demoradas, né? E pode acontecer nos braços também. A trombose, por exemplo, é muito comum naquela veia que o anestesista usa para colocar o soro e para colocar a medicação para anestesia, porque a pressão osmótica dos líquidos que passam naquela veia acabam machucando o endotélio, que é a superfície interna das veias, e acaba formando essa trombose. Então, hoje, trombose, ela precisa ser detectada precocemente e hoje 90% das tromboses, quando elas não dão falta de ar,
quando elas não dão embolia pulmonar, elas são tratadas clinicamente e ambulatorialmente. Você usa um anticoagulante, que são remédios para dissolver o sangue e deixar o sangue mais fluido. Então, com esses remédios que a gente usa, nós tratamos a trombose bem tranquilamente. Mas é bom sempre saber e é importante detectar os sinais precoces. Falta de ar, respiração como cachorrinho, muito rápida e curta, dores na perna, principalmente na panturrilha, e dores e cólicas na região da pelve. Então, isso são sinais que a gente precisa rapidamente ir num serviço hospitalar. A gente faz um Doppler venoso, faz os exames de sangue e aí a gente pode tratar, e 90% dessas tromboses podem ser tratadas hoje ambulatorialmente, né? Mas elas são muito comuns, elas podem acontecer. Nas cirurgias maiores e mais longas, elas acontecem mais. As cirurgias que mais dão trombose, por exemplo, são as cirurgias ortopédicas, porque as pessoas ficam paradas numa mesma posição e há um corte da circulação naquela região. Então, essas são as cirurgias que a gente vê mais trombose. Agora, as lipoaspirações maiores, as lipoaspirações associadas, hoje a gente usa a bomba de pressão para os membros inferiores, bombas pneumáticas que ajudam bastante o retorno venoso, e a gente usa a temperatura corporal, ou seja, a gente mantém a temperatura corporal mais próxima ao normal possível, e isso diminui muito a formação e o risco de formação de trombose. Uhum. Muito obrigada, doutor. Perguntaram ali quanto tempo depois pode dar trombose. Uma paciente comentou também aqui na nossa live quanto tempo ainda exposto ao risco após a cirurgia pode acontecer a trombose. A trombose ela pode acontecer desde no primeiro dia após a cirurgia até 120 dias após a cirurgia. Então, a trombose ela está relacionada ao trauma que foi feito e ela não necessariamente vai acontecer no primeiro ou segundo dia. Ela pode acontecer mais tardiamente. Então, nós temos tromboses já relatadas em pacientes que tinham feito cirurgias já há algumas semanas. Uhum. Perguntaram também aqui como evitar trombose após a lipo. Então, o que a gente vai fazer para evitar a trombose pós a lipo? Movimentar-se bastante, fazer a drenagem linfática, tomar bastante líquidos, usar um anticoagulante. O seu médico vai passar para você um anticoagulante, seja ele por via oral, seja ele injetável, meias elásticas e movimentação. Uma boa ingestão de líquidos, né? E cuidados. Muito cuidado no pós-operatório. Esse cuidado, então, é líquidos, movimentação, meia elástica, medicação antitrombose, né? E os cuidados com o seu dia a dia pós-operatório. Ou seja, fez a cirurgia, você precisa ficar de repouso, mas é um repouso relativo. Você precisa se movimentar, andar, movimentar principalmente a região das pernas, levantar e movimentar bastante os braços, né? Tomar bastante líquidos, e o seu médico vai recomendar para você um anticoagulante específico para você usar nos primeiros dias, conforme o porte da sua cirurgia. Existe uma escala, essa escala é uma escala bastante clássica, ela chama Caprini, e a gente classifica a pessoa conforme essa escala. Conforme essa escala, a gente usa anticoagulante. O que é? Remédio para deixar o sangue mais fluido no pós-operatório, por mais ou por menos tempo, e usa mais ou menos anticoagulante no pós-operatório. Muito obrigada, doutor. Perguntaram quais os sintomas da trombose após a cirurgia. Bem, um dos primeiros sinais, um dos sinais mais precoces é a dor que dá na panturrilha, uma dor que é uma fisgada, é uma dor forte, contínua,
na região da panturrilha, pode ser uma dor na pelvis, que é uma dor que às vezes simula uma cólica, né? E o que acontece? Quando essa trombose ela é de maior porte, ela evolui com um pouco de falta de ar. A gente fica com aquela respiração tipo cachorrinho, uma falta de ar, e aí quando dá falta de ar, a gente fica com o lábio roxo e a extremidade dos dedos ficam também arroxeadas. Muito obrigada, doutor. Perguntaram aqui, quantos dias depois da cirurgia pode dar embolia pulmonar? Então, a embolia pulmonar, ela está relatada até os primeiros 20 a 30 dias da cirurgia. Mas lembre, eu já relatei casos até 120 dias depois da cirurgia, tá? A embolia pulmonar, o que que é? A sua veia, ela pega esses coágulos que se formam por má circulação ou por estase venosa, ou porque o sangue ficou muito lento, e joga dentro da circulação. Eles passam por dentro dessas veias, trafegam pelo fígado e vão até o pulmão. E aí eles entopem os vasos do pulmão e dão a trombose pulmonar, que é a dificuldade da gente respirar, porque o sangue não é trocado do lado direito e esquerdo do coração, porque o lado direito está entupido. Antigamente acontecia muita embolia pulmonar porque a gordura era enxertada dentro do músculo do bumbum, né? Isso é uma coisa diferente. Vale até a pena a gente conversar. Existem duas formas de embolia. Nós estamos falando da embolia de coágulo, mas existe a embolia gordurosa. A embolia gordurosa acontecia, e tem muitos casos nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos existe uma mania de fazer o BBL, que eles chamavam de bumbum parecido com as mulheres brasileiras, né? Mas eles tinham o hábito de fazer a injeção da gordura dentro do músculo. E esse músculo acabava sugando essa gordura para dentro da circulação. E aí formava uma embolia, que é uma embolia extremamente grave, que é uma embolia gordurosa. Então, é a gordura que é colocada dentro da circulação. Hoje é muito menos comum, Mário, porque a gente, quando vai colocar ou quando a gente vai transferir gordura, e a gente gosta de transferir gordura, e a gente transfere bastante gordura, a gente usa ultrassom. Com o ultrassom, a gente guia perfeitamente a cânula aonde nós vamos colocar essa gordura. Mas antigamente se colocava muito, especialmente no bumbum, dentro do músculo glúteo, e isso fazia com que essa gordura caísse muito rapidamente dentro da circulação, porque as veias ali são muito calibrosas, e isso fazia com que entupisse a circulação, e o efeito era bem nefasto. Então essa é um outro tipo de embolia, que é o chamado embolia gordurosa, embolia gordura que caiu dentro da circulação. Isso acontece quando você injeta gordura dentro de músculos sem o cuidado de fazer a monitorização do volume que você está colocando, da pressão que você está colocando, monitorizando com ultrassom, ou quando ela cai massivamente dentro da circulação por uma malformação, por exemplo, por um hemangioma cavernoso que tem ali perto e você não tenha conhecimento prévio. Aí você não pode falar aquela palavra MORT na live, senão eu vou pegar a live. Mas essa embolia gordurosa, ela leva a MORT na hora? Sim. É uma situação muito difícil de ser controlada. Uma embolia gordurosa massiva, você só consegue tratar com circulação extracorpórea, porque mesmo que você tente fazer a remoção dessa gordura por cânulas, é extremamente difícil, porque a gordura entope totalmente as veias que estão chegando no pulmão. Essa seria uma transfusão de sangue, doutor? Eu não Não, entendi. nesse caso a gente tem que, se foi detectado precocemente, você faz uma circulação extracorpórea, aí você tem que abrir essa região e remover, porque formam verdadeiros emaranhados de gordura, e essa gordura não tem o que vai dissolver.
Quando é de pequeno volume, existia até uma medicação que o pessoal aqui no Brasil espertamente começou a usar para tentar remover gorduras localizadas no corpo, mas ela não funciona para quando é as embolias gordurosas massivas. Uhum. A paciente que ela toma Ozempic, ela pode fazer cirurgia plástica? Ah, muito boa pergunta, Mari. Essa pergunta a gente podia juntar um punhado de anestesistas aqui para ajudar a gente. Tem uma sociedade brasileira, chama Sociedade Brasileira de Anestesia, e ela distribuiu recentemente, isso é uma coisa muito interessante as pessoas saberem. Os inibidores de GP1, que são os inibidores que são os mais modernos para tratar o diabetes e até para perda de peso, eles precisam ser suspensos entre 3 a 6 semanas antes da cirurgia. Isso é um alerta muito importante, isso é uma normativa da SBA. Então, todos os anestesistas que são formados pela SBA, que é uma sociedade extremamente bem estruturada no Brasil, extremamente científica, receberam esse paper, esse artigo científico e essa normativa, ou seja, usou remédios para redução do açúcar no sangue, que são inibidores de GP1, precisa ter 3 a 6 semanas antes de suspensão para fazer a cirurgia, por segurança e até porque eles fazem efeitos extremamente deletérios durante a anestesia. Então, essa é uma pergunta muito interessante, porque hoje o número de pessoas usando a medicação, seja para o diabetes ou para perder peso, no Brasil é muito grande, né? E agora nós tivemos essa semana o lançamento de um outro produto que promete a redução de 20 a 30% da gordura corporal, quer dizer, nós vamos ter mais pessoas com adesão a esse tipo de tratamento, né? E até eu estava escutando esses dias um colega que é endocrinologista, ele diz que essas medicações são tão efetivas que muitas das cirurgias bariátricas que são feitas hoje não vão ser feitas no futuro, porque essas medicações são muito efetivas realmente em redução, reduz a saciedade, ou seja, reduz a sua vontade de comer. O pessoal que fez bariátrica deve estar chorando agora, né? É, Remédio. nos casos mais leves, né? Nos casos mais graves, a bariátrica tem a sua indicação. Né? Uhum. Doutor, perguntaram aqui também sobre como evitar a embolia pulmonar. Então, a embolia pulmonar a gente evita de duas formas. Faz o diagnóstico precoce da trombose, trata essa trombose com anticoagulante e quando ela é muito extensa, ou seja, de grande volume, o cirurgião vascular vai fazer uma coisa muito interessante, ele vai colocar um instrumento que chama umbrella, que é um guarda-chuva. Esse guarda-chuva é colocado numa veia que passa dentro do fígado e impede que esses coágulos vão para o pulmão. Então, enquanto você usa a medicação para fazer com que o seu sangue volte a ralear e volte a circular sem ter a formação de coágulos, esse guarda-chuva que é colocado dentro do fígado na veia cava, ele impede que esses coágulos subam para o pulmão e aí você consegue respirar normalmente e a gente consegue fazer com que os coágulos não parem mais no pulmão e que sejam dissolvidos pela medicação que nós vamos usar. Obrigada, doutor. Perguntaram também quais são os primeiros sinais da embolia pulmonar. O primeiro é falta de ar. Então, você sente umas dores e umas fisgadas no tórax e uma falta de ar que inicialmente ela é lenta, mas ela faz com que a gente respire rápido e lentamente e faz com que a gente tenha o lábio fique roxo, os dedos fiquem roxos e dá dor. E além disso, essa falta de ar é progressiva. Uhum. Doutor, e hoje qual que é a complicação mais comum em uma cirurgia e de fácil tratamento? A complicação mais comum em qualquer cirurgia é dor. E o tratamento é um bom analgésico e a prevenção dessa dor, seja com uma malha de compressão, seja com um tape,
e com os cuidados que nós vamos usar no pós-operatório. Então, dor é a complicação mais comum em qualquer procedimento cirúrgico, né? A segunda complicação mais comum que a gente vê é hematoma. São as formações de coágulo, são as formações de sangue pisado. Então, hematoma é a segunda complicação mais comum. E depois nós temos as complicações que são inerentes ao resultado, ou seja, cada área tem a sua complicação. Por exemplo, na mama, a dificuldade de subir o mamilo, a dificuldade de cicatrização, como vai ser a cicatrização no T, como vai ser a cicatrização no L, no abdômen, como vai ser a cicatrização na região do umbigo, né? Então, na face, como esse tecido vai subir e vai se moldar, né? Então, essas são complicações que a gente tem e que são as mais comuns. Mas a complicação mais comum que a gente tem em cirurgia é dor. E isso vem de um bom preparo. Você preparando bem, principalmente você que tem uma sensibilidade muito grande à dor, que você já tem, já se conhece, prepare-se adequadamente e use uma combinação de medicações. Hoje nós temos medicações que não precisam ser mais injetáveis, elas são transdérmicas, nós temos medicações muito potentes por via oral, então a dor nós podemos cuidar e nós podemos remediar. Lembrando que dor persistente no pós-operatório é sinônimo de você tem que se comunicar com o seu cirurgião, porque ele vai precisar avaliar o que está acontecendo com você. E em relação à embolia pulmonar ainda, assim que a paciente sentir os primeiros sintomas, ela deve contatar o médico e ir para o hospital de imediato. Ela tem que ir absolutamente para o hospital mais próximo. Então, isso é um tratamento, quanto mais rápido e mais pronto for, mais nós temos perspectiva de melhora, né? Então, a embolia pulmonar mesmo, por exemplo, nós temos aquela cantora muito famosa, ela foi fazer uma cirurgia de veia safena e acabou tendo uma embolia pulmonar, né? Então, a embolia pulmonar, o tratamento é ir para o hospital mais próximo, retomar a ventilação, ver se essa embolia dos membros inferiores, se há necessidade da gente colocar lembra aquele guarda-chuva que eu ensinei para vocês que a gente coloca na veia cava, ou senão nós tratamos só com os anticoagulantes. 90% das tromboses hoje são tratadas clinicamente e hoje é um indicativo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular e Angiologia de se tratar ambulatorialmente as embolias que não têm, as tromboses que não têm embolia significativa. Uhum. Doutor, também perguntaram como tratar da deiscência da cirurgia plástica. Bom, deiscência quer dizer a cicatriz alargou, ou seja, a cicatriz abriu. Essa cicatriz pode abrir por vários motivos. Um dos motivos mais comuns é movimentação excessiva no pós-operatório. Um dos outros motivos que podem acontecer é por inadaptação ao fio cirúrgico que foi usado. Pode acontecer também por tração excessiva, ou seja, puxou-se tanto o tecido que ele não aguentou nessa posição nova, né? Então, a decência a gente trata com o quê? Paciência e caldo de galinha. A gente trata primeiro para não ter infecção e não ter inflamação, depois a gente trata com paciência, porque a própria retação do tecido vai fazer com que aquela cicatrização volte ao normal e depois nós precisamos só fazer uma reparação dessa cicatriz. Então, eu costumo falar que uma cicatriz que tem deiscência, ela abre 1 milímetro a cada 7 dias e ela fecha 1 milímetro a cada 21 dias. Então, aos nossos olhos, ela abre muito mais rápido e leva muito mais tempo para fechar aos nossos olhos, porque há um mecanismo que é o chamado miofibroblasto, ele traciona as bordas do tecido e isso abre a ferida. Como que nós vamos tratar isso? Evitando a infecção nessa região, fazendo o tratamento local. Hoje tem curativos extremamente modernos, extremamente efetivos, bomba de pressão negativa, curativos com arginato de prata, curativos que a gente usa
que são adesivos e que você não precisa ficar trocando todo dia. Então, hoje, a revolução que aconteceu da parte de curativos é impressionante. Então, deiscência é uma coisa que acontece em 8% das cirurgias que a gente observa, e esses casos, desculpe, hoje a gente trata com curativos e com cuidados locais. Uhum. Inclusive, tem uma pergunta ali, que é quanto tempo demora para cicatrizar uma deiscência, né? O doutor comentou que 1 milímetro por... Cada 21 dias para fechar. Caraca! Então pode demorar muito tempo para ela fechar. Pode, mas você não precisa ficar olhando, nem medindo, nem contando, nem sofrendo. Hoje tem curativos extremamente efetivos, curativos extremos. É uma área toda nova, é uma área muito bacana da medicina que evoluiu muito, e a deiscência não é só em cirurgia plástica. Você tem deiscência, por exemplo, quando você faz uma cirurgia abdominal, você pode ter uma hérnia depois que você faz uma cirurgia de cavidade. Então, você precisa desses curativos mais modernos, e hoje a gente tem curativos extremamente modernos que a gente não precisa nem ficar trocando todo dia e que evoluem extremamente bem. Então, deiscência tenha paciência com você e com seu cirurgião e observe bem o tratamento. É evitar a infecção, usar esses curativos mais modernos. Quando há necessidade, a gente pode inclusive associar o uso da medicina hiperbárica, que é uma coisa que eu gosto muito e eu associo sempre, principalmente naquelas pessoas que têm um antecedente que eram fumantes. Para trombose, a gente não comentou muito. Eu falei numa escala, né, que chama escala de Caprini, mas para quem fuma, né, para quem está acima do peso, tá? E principalmente para as pessoas que têm esse problema de diabetes, o risco de trombose é maior. Uhum. Muito obrigada, doutor. Aqui tem uma pergunta sobre o corpo, ele expulsa os pontos da cirurgia plástica? Isso é muito interessante. Isso chama extrusão. Extrusão quer dizer cuspir para fora o pontinho. Então, pode acontecer. Hoje, nós usamos 90% dos pontos que nós usamos, eles são hidrolisados pelo próprio organismo. Mas nós gostamos muito de um fio muito antigo, um fio muito interessante, que é o nylon. E o nylon, quando ele é colocado dentro do organismo, ele pode ser que com o tempo e com a evolução, ele pode ser cuspido para fora. Ou seja, pode acontecer uma extrusão. Eu recebi esses dias uma pessoa que estava extremamente angustiada e chateada com o cirurgião plástico dela porque os pontos estavam saindo. Eu falei, poxa, isso é uma coisa simples. Em 5 minutos a gente tira esses pontinhos para você. Eu tirei os... Ela tinha 5 pontinhos que estavam saindo, era um nylon incolor, que era um fiozinho que nem dava para ver, ela sentia apenas tocando, mas a cicatriz dela estava perfeita. Então, a extrusão de pontos pode acontecer com pontos mais modernos, que são os pontos que são hidrolisáveis, que nós temos atualmente, mas também com os pontos que a gente usava muito e que eu uso ainda bastante, que são os pontos de nylon, que são os fios que a gente chama inabsorvíveis, ou seja, são fios que tendem a ficar com a gente mesmo depois de um longo tempo. Uhum. E essa cicatriz, onde possível depois de um tempo? Na realidade, depois que a gente teve a deiscência e que essa cicatriz ela acabou se formar, aí nós vamos ter uma cicatrização por segunda intenção. Então, na cicatrização por segunda intenção, a gente vai esperar essa cicatriz se formar, vamos esperar aquele... Lembra, eu falei um nome muito interessante, vamos esperar que esse miofibroblasto pare de agir sobre essa cicatriz, e aí vamos tratar essa cicatriz normalmente, vamos trocá-la por uma 0 quilômetro, e isso é muito fácil, isso é muito simples, é um procedimento que a maior parte dos cirurgiões fazem com anestesia local, ambulatorial, e é uma coisa que ocorre. As meninas às vezes ficam morrendo
de ódio porque uma cicatriz ela ficou um pouquinho alargada ou ela ficou um pouquinho tortinha, mas isso são coisas que precisam ser ajustadas, são coisas simples e são coisas que com um pouco de paciência e caldo de galinha a gente resolve em 100% dos casos. Certeza, doutor. Você já pensou, a paciente vai chegar lá no consultório médico e ela dizer, ah, então os microfibroblastos. Daí o médico vai olhar e falar, ué, aonde que você viu isso? Ah, eu vi na live da Mari e do doutor Ricardo. Estavam... Esse é um nome bastante interessante para guardar, né? Miofibroblastos, né? Mas é interessante, é isso que puxa a sua cicatriz contra quando ela dá a deiscência, né? Esse mecanismo faz uma retração, abre a cicatriz, mas depois ele estabiliza. E com estabilização, com a gente tratando, lembra, existem curativos hoje extremamente modernos e curativos que a gente nem precisa trocar todo dia, que você coloca e você troca ele, você vai tirando só à medida que soltam as bordinhas. Então, você nem vê aquela cicatrização, não atrapalha você usar a roupa, não atrapalha você usar sutiã, não atrapalha você no seu dia a dia. Então, permite uma recuperação muito rápida. Então, a área de curativos é uma área que evolui muito rápida e nós brasileiros, em especial, temos bastante talento em tratamentos de cicatrizes. Lembro os meninos lá do Ceará que desenvolveram uma pele artificial, né? Então, o brasileiro é absolutamente prodigioso no cuidado com a cicatriz. Então, nós estamos não só num país onde se mais faz cirurgia plástica, como se mais faz muito bem cirurgia plástica e num lugar onde mais se cuida bem das pacientes. É uma questão de paciência só e algumas intercorrências acontecem. Hoje nós conversamos durante 1 hora só sobre riscos e complicações. É muito importante que a gente saiba que todas as cirurgias têm riscos e complicações e, tendo alguma complicação, fique junta, fique próximo ao seu cirurgião plástico, porque ele vai te tratar bem, porque o maior interesse dele é te ver bem e te ver feliz. E 100% recuperado. Então é isso. Muito obrigada, doutor. Você sempre tem as respostas bem completas do jeito que eu gosto. E do Foi jeito que a um prazer, Mari. também. Um beijo, doutor, e até mais. Um grande beijo, foi um prazer.